Bom dia, pessoal. Hoje é feriado em São Paulo, então para não ficar sem estudar, sem a gente ter nenhum contato com a Bovespa, o Evandro se predispôs a fazer aí um bate-papo a respeito de Scalper, mostrar algumas coisas do jeito que ele opera, utilizando o 2MV Force. E a gente está gravando para ser colocado depois no YouTube, depois a pedido de algumas pessoas que não podem participar, porque é feriado somente em São Paulo, não em outras regiões do país. E tamo aí, Evandro, tá contigo. Beleza, obrigado, Denis. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia novamente. Quem não me conhece, sou Evandro Soares, um dos sócios proprietários do 2MV, especializado em fazer operações de scalp. Então, diariamente a gente está na sala 2MV falando de scalp. E hoje é um bate-bola, conforme mencionado. Por favor, participem. Quem tiver vontade, dúvidas, é só falar. Deixa eu ligar o meu point fixo aqui. Funcionando. Apareceu para vocês uma tela verde? Estamos vendo a tela verde, sim, Evandro. Então, beleza, está funcionando. Então vamos lá. Pessoal, eu vou deixar essa tela aqui. Essa é a tela final, para vocês irem dando uma olhada, que eu opero, tá? Essa tela é a tela do meu dia a dia. Vou até deixar no dia de ontem, porque foi muito interessante para mim, um dos melhores cenários de operação. Eu sei que muita gente não gosta de consolidação, tá? Mas é um dos mercados onde eu me sinto mais confortável para operar no mercado consolidado. Então vou deixar essa tela aí, depois a gente vai trabalhar ela no final. Quero passar para vocês três informações muito importantes que eu uso no meu setup operacional, tá? Primeira delas, suporte e resistência. Todos os tipos de suporte e resistência, se especializem nisso, procurem entender quais são os seus suportes e resistência. Tá? O meu primeiro suporte e o mais respeitado de todos é do gráfico anual. Tá? A gente vai falar disso mais lá na frente. Tá? Segunda informação muito importante, pontos de rompimento e pontos de entrada que eu observo ao longo do pregão. São os pontos que eu entendo que pode me dar uma melhor entrada, me proporcionar uma melhor entrada. E o terceiro item, para entrar na operação de scalp. Já bateu a meta? Bom dia, hein? Bom dia. O terceiro ponto que eu considero muito importante para entrar no scalp. Comportamento ou padrão gráfico, com base no gráfico de Renko e o gerenciamento financeiro do trade. Basicamente, são essas três informações que a gente vai abordar nesse bate-papo de hoje. Tá? Então era isso. Vamos começar. Bom dia, Rotier, meu guru do alvo. Tá. Então como eu reinstalei toda a plataforma, eu acabei de fazer as marcações. Então vamos lá, eu vou fazer a marcação com vocês aqui. Ó. Eu sempre uso o índice cheio. Outra coisa, essas operações de scalp, eu estou muito mais focado no índice. Podem ser feitas no dólar? Pode, mas de uma maneira um pouco diferente. Isso a gente pode até fazer no segundo bate-papo e eu explico para vocês, não tem nenhum problema. Eu sempre trabalho com a série perpétua e eu gosto de olhar o cheio, então eu olho o índice. Há muito tempo atrás, long time ago, nós pedimos para a Nelogica para elas implementar essa ferramenta de suporte e resistência, que facilitou muito a nossa vida. Então, o que eu simplesmente faço? Coloco o gráfico no anual, seleciono o candle, eu não marquei esse ano ainda, tá? Eu seleciono o candle aqui, ó, para quem tem Profit Chart, criar candle lines. Então, eu vou aplicando uma candle line para cada barra, tá? Então, o que seria essa candle line? Ela simplesmente marca para mim as 4 informações de um candle. Tá? Então, assim, o candle é formado por uma posição, né? Uma máxima, mínima, uma abertura e um fechamento. Então, o candle line já coloca automaticamente essas informações e de maneira muito precisa. Tá? Da gente chegar num ponto no day trade e falar, o alvo do índice para mim sei lá, vamos ver aqui, 60.950. Ele vai lá no day trade, cutuca 950.
pessoal às vezes brinca na sala. Pô, mas de onde você está enxergando esse alvo? Tá? Então, são suporte e resistências do anual. Tá? Então, esse aqui para mim é o meu principal suporte que fica marcado no gráfico. Tá? Então, a partir do momento que ele fica marcado no gráfico, eu deixo meu gráfico nos 60 minutos para trabalhar no intraday e a gente pode ver como o preço respeita os pontos Então, a gente tem quase de duas suporte e unidades dentro de resistência. uma só. É a única forma de mudar de estado. Tá? Então, aqui ó, as violinadas, os alvos do intraday que eu falo, deixa eu marcar aqui, onde o pessoal brinca na sala, fala, pô, de onde vocês estão enxergando esses alvos? Olha um exemplo claro aqui, ó, de operações de venda, onde o preço vem testar o suporte até subir. O mesmo está acontecendo agora. Está testando uma região de suporte um pouco menor, a gente já vai chegar lá. Tá? Então, aí está o meu padrão principal operacional. Tá? Feita a premissa de entender quais são os meus principais pontos de suporte e resistência, eu uso um outro time frame operacional no intraday. Tem muita gente que gosta de usar os 15 minutos, os 5 minutos. Eu uso os 10 minutos. Por quê? Porque dentro dos 10 minutos, eu consigo enxergar o que o 5 está fazendo e o que o 15 está fazendo. Então, eu me adaptei muito bem no intraday com 10 minutos. Tá? Mercado de ontem. Tá? Mercado de ontem, ó. Tchutchuca de operar. Com o gráfico parado, melhor ainda. Então, a gente já vai entrar nesse mérito aqui. E a terceira configuração gráfica que eu uso, operacional, é muito agressivo. Eu aconselho vocês, quem ainda não tem muita familiaridade com o Renko, ainda não tem muita familiaridade com o índice, não usar o 3R no mini índice. Tá? Eu vou mostrar aqui por que eu uso e como eu uso ele. É que o mercado está parado, parece fácil, mas isso aqui em movimento ele é muito rápido. Tá? Então, basicamente a tela que a gente vai usar são essas três configurações com pequenos ajustes no perfil de cada um. Até aí tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estou dando uma olhada no chat. Gil, Denis, se vocês forem vendo alguma coisa no chat, tranquilo. Posso tocar? Estou acompanhando aqui, Evandro. Qualquer coisa eu te interrompo aí, mas sem dúvidas aqui por enquanto. Ok para todo mundo, pessoal? Beleza, até aí não tem segredo nenhum. Então agora deixa eu mostrar uma outra informação muito importante que tem a ver com gerenciamento de risco e tem a ver com psicologia do trade. Deixa eu abrir uma tela preta aqui. Isso aqui a gente mostra diariamente na sala também, não é segredo nenhum, a gente não está ocultando nenhuma informação. Mas é uma leitura que eu gosto muito de fazer. Tá? Por exemplo. Alguém teria alguma noção do que seria esse gráfico que eu estou desenhando na tela aí? Pode escrever no chat aí que a gente está vendo também. Alguém teria alguma noção do que seria isso daí? Ô, Evandro, o Daniel está falando que seria uma bandeira de alta. Tá perguntando. Tá. Eu não vou nem me atentar a padrões de candle, padrões de figura. Vamos tentar simplificar ainda mais essa brincadeira. Se eu falar para vocês que isso aqui pode ser uma vela on time frame de 60 minutos, esse aqui pode ser os meus 10 minutos, o que seria essa linha? Alguém tem alguma sugestão aí no chat? O Samuca já é craque. Pessoal, essa informação aqui para mim seria o gráfico de Renko. Tá? Gráfico de Renko no ruído. Tá? Então, por exemplo, depois que eu identifico o ruído alinhado a time frames maior,
o que que isso aqui vai validar? Isso aqui vai validar, se eu opero 10 minutos, que é esse box do meio, esse candle do meio, se eu opero 10 minutos e eu entendo, depois eu vou explicar lá no gráfico, que aqui pode ser um ponto de entrada, essa informação para mim é a validação do ruído ou do time frame menor do meu ponto de entrada. Tá? Essa paciência, essa disciplina, esse comportamento é o que me mantém numa taxa de acerto de 70% a 80%. Então, isso aqui parece um gráfico simples, mas é a essência de tudo. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho o meu time frame operacional, eu identifiquei um ponto de entrada para compra e eu tenho a validação de topos e fundos ascendentes com uma base ou uma cunha de alta do ruído. Qual que é o meu alvo? Meu alvo do trade, para eu vender, a gente sempre dá uma margem, considera 80%, 90% do topo. Isso aqui vai ter ficado vermelho. Qual que é o meu alvo desse trade? O topo da vela de 60 minutos. Eu não sei essa amplitude, pode me dar 50 pontos, pode me dar 150, pode me dar até às vezes 300 pontos. Então, por exemplo, eu estou entrando aqui no risco, com risco pequeno, porque o meu stop vai estar aqui nesse fundo. Então, eu estou entrando aqui com risco pequeno. Se o trade der certo aqui, eu tenho a minha meta ou a parcial. Tá? Aqui eu consigo ter a minha... Opa, não escreveu. Minha meta ou parcial. Aqui eu tenho a minha meta ou parcial nesse trecho. E se o trade der certo, eu vou conseguir trabalhar o rompimento da vela dos 60. Isso pode funcionar tanto num repique como num pullback, ou seja, eu posso pegar um movimento de retorno às médias, um movimento de retração de Fibo, ou eu posso pegar o começo do movimento de uma onda 3 dos 60. Porque aqui dentro, vou fazer de outra cor, porque aqui dentro, vou fazer de azul. Aqui dentro dessa informação, eu tenho um preço de um time frame intermediário montando uma onda 3. Então, se eu conseguir buscar essa informação desse ponto de rompimento, entendendo que eu tenho uma onda 3 empurrando, aqui eu faço a minha parcial, faço parte da minha meta e vou buscar um trade de 5, 10 para 1. Então, basicamente, é isso que a gente opera no day trade, se apropriando da linguagem do ruído, beleza? Posso fechar aqui? Evandro, só quando você escreve um pouquinho maior, o pessoal está pedindo, porque às vezes fica muito pequena a letra. Eu vou tentar colocar aqui maior, que eu não tinha visto. Coloca aqui, ó. Tranquilo. Meta gain ou parcial. Evandro, Rafael, eu acho que você vai fazer isso depois, mas o Rafael está pedindo se você pode mostrar isso em algum gráfico. Depois acho que você vai mostrar isso. Vamos mostrar na consolidação. Então, basicamente, o mais importante é isso, pessoal. Tenham, resumindo a síntese desse exercício, tenham um time frame operável. Você pode fazer essa leitura com 3R, com 7R, com 20R. Tá? A importância desse exercício é você estabelecer qual é o teu tempo que você gosta de operar, você conseguir identificar no ruído qual é o comportamento do preço que valida a tua entrada do tempo que você gosta de operar, e a partir do momento que você definiu o seu risco para entrar no trade, tenha paciência de segurar a posição até o teu alvo. Saia no stop loss ou no stop gain, tá? E quem gosta, que nem eu gosto de trabalhar com realização parcial, vai administrando financeiro nesse trecho aqui. Basicamente é isso. Então vou fechar esse gráfico aqui. Depois de feito isso, a gente tem que cair
Depois que a gente já entendeu como que a gente opera, a gente tem que cair para o gráfico. Aí é a parte mais legal. Tá? Eu já até deixei desenhado aqui, mas vamos lá. Vamos falar de uma coisa que chama-se ponto de retorno ou ponto de continuidade. Uma perguntinha básica. Todo mundo sabe quando o preço muda de comportamento? Qual que é o informativo ou qual que é a dica que o preço está falando para a gente? A partir daqui eu quero mudar de comportamento. Eu sei que tem poucas pessoas que estão podendo interagir ou no chat, tranquilo, mas eu vou pontuando e comentando, tá? O preço muda de comportamento em qualquer time frame. No caso do Renko é um pouco diferente, mas em qualquer time frame o preço muda de comportamento quando ele deixa de fazer máxima e faz mínima. Tá? O preço não faz nem máxima nem mínima. Quando o preço deixa de fazer máxima e faz mínima, perdão, ou quando o preço não faz nem máxima nem mínima, que é o famoso padrãozinho que a gente acompanhou e acompanha ainda por muito tempo, do inside candle, ou um harame de alta, harame de baixa, alguma coisa assim. Tá? Então, a partir do momento que o preço não deixa de fazer mínima, ele fala assim, estou querendo parar de cair. A partir do momento que o preço para de fazer máxima, ele fala que está querendo mudar o comportamento, que ele está querendo parar de subir. Evandro. Oi. Bota o índice aí no diário ontem, para o pessoal entender o que é inside candle. Não, a gente já pega aqui direto. Não, então, em cima disso, aí, pessoal... Tem muitas pessoas que não sabem o que é inside candle. Bota o Ibov o índice aí, mostra Sim, aí. eu já vou mostrar aqui, Rotinho. É o dia, então, vamos lá, o pessoal. dia. Participando dessa premissa, ó, aqui em cima, o que eu tenho? Um preço que não fez máxima e nem mínima. Isso aqui é o inside candle. Quando a vela posterior não supera nem a máxima nem a mínima da anterior, isso é um inside candle. Inside candle por si só pode ser um padrão de reversão. Então, se eu entendo que isso aqui é um padrão de reversão, toda vez que eu identificar, eu posso marcar o ponto do rompimento da mínima como uma entrada de um trade. Isso pode ser em qualquer time frame. Você pode operar isso no 1, no 2, no 5, no minuto, o tempo que você quiser. Então eu vou marcar aqui, ó, os pontos de reversão. Ó. No caso de onde foi consolidado, estava mais fácil. Aqui tem uma linha amarela, aqui, ó. Você começa a enxergar aqui, deu um engolfo, não é legal, aqui, ó. Você começa a enxergar os pontos de entrada. Depois eu vou mostrar lá no diário. Então, depois que eu identifiquei como que eu quero operar, eu simplesmente tenho que começar a fazer o quê? Aprimorar minha leitura e ter coragem de apertar o botão. Então, eu vou colocar no diário que nem o Roti pediu. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho aqui embaixo uma vela que tocou numa região de suporte e fez nova máxima. Então, para compra, por exemplo, se eu quero trabalhar com compra, ó, aqui, essa informação, se eu quero trabalhar swing trade, essa informação para mim vale a pena. Por quê? Uma outra coisa muito importante, pessoal. Muitíssimo importante para quem quer fazer scalp, tiro curto. Acredito que todo mundo saiba o que é um suporte e uma resistência. Mas se não souber, vou explicar rapidamente. A partir do momento que o preço trabalha, vou desenhar aqui, ó. Se o preço vem subindo, em algum momento ele para numa linha e não passa, quando o preço está testando de baixo para cima, isso aqui é uma resistência. Quando o preço vem de cima para baixo, bate numa linha e não rompe, isso aqui é um suporte. Então, para quem quer operar scalp, procure comprar suporte e vender resistência. Não façam ao contrário, vocês vão quebrar a cabeça. Tá? Deixa eu voltar lá para os 10 minutos para não atrapalhar a informação. Bota o Ibov, mano.
Não, pera, deixa eu terminar aqui, depois a gente vê. Então, pessoal, vou entrar direto nas operações, até para a gente não demorar muito. Eu opero 60 minutos com 10 e com Renko. Então, vamos lá. Primeira seta. Deixa eu aumentar o Renko aqui. Meu mouse rolou. Vamos buscar o preço lá na... Ai, meu filho, para aí. Ó, vamos começar o Renko no dia aqui. Vou tentar fazer uma analogia do Renko com... Então, eu vou deixar aqui, ó. O mercado abriu, né? Testando aqui, isso aqui, ó, bateu para mim. Abriu, subiu, deixou aqui no 10 minutos uma informação que o preço não faz nem máxima nem mínima. Tá? Isso aqui para mim pode ser um comportamento de reversão. O que eu tenho que procurar no ruído? Tá? Se eu estiver operando candle, a mesma informação. Deixa eu tentar colocar isso aqui no 2 minutos, ver se eu consigo explicar para vocês. Depois a gente chega no Renko, porque esse conceito tem que ficar muito fixo para vocês. Vou colocar aqui 9 horas da manhã. Ó. Normalmente o gráfico de candle vai ser mais agressivo do que o gráfico de Renko, tá, pessoal? Então criem seus filtros, é isso que eu quero mostrar para vocês. Depois a gente vai usar o force. Eu só quero chegar na síntese do comportamento do preço. Deixa eu colocar uma linha mid-foot aqui. Deixa eu colocar uma linha amarela aqui. Vou colocar uma linha vermelha. Então, se eu opero 10 minutos, a partir do momento que o preço não faz nem máxima nem mínima, e ele já está me passando uma informação. Então, depois que o sinal dos 10 minutos para mim me dá essa informação, eu vou procurar um ponto de rompimento, ou o que o preço está me mostrando naquele ponto de rompimento. Tá? Nesse caso aqui, levando em consideração a análise técnica, deixa eu tirar essas linhas aqui para não confundir, depois eu coloco de novo. Tá? Olhando só pelo 10 minutos, nesse caso aqui, se eu for considerar análise técnica, o meu ponto de entrada seria aqui 530, tá? Essa região de preço dos 530. Se eu sou um cara muito agressivo nos candles, eu estaria vendendo. Eu não vou nem colocar aqui, eu vou colocar outra linha. No risco, começando a montar a posição de venda aqui, ó, na região dos 595, 590. Por quê? Porque o preço simplesmente parou de fazer máxima. Qual que é o meu risco? 50 pontos, que é o stop médio que eu trabalho, de 50 a 70. Tá, então, assim, o 10 minutos abriu, não fez nem máxima nem mínima, né, não fez máxima. Eu caí lá, a mesma leitura de ponto de reversão, caí lá por 2 minutos. Pô, vendi no risco aí 590. Por sinal, acho que eu vendi, eu fiz essa venda ontem. Tá, aí, ó, vamos dizer assim, o meu ponto de entrada seria 530. Então, daqui a aqui, eu já tenho aí uma parcial, ou eu tenho um risco muito pequeno, tá, para operar. Isso faz um gerenciamento de risco. Se eu fosse pensar só em análise técnica, o meu ponto de entrada seria aqui nessa região aqui, ó. Agora eu posso ligar, ó. O meu ponto de entrada seria aqui nessa região. Por quê? Porque eu tenho uma região de suporte, eu tenho a onda 1, eu tenho a retração e eu tenho a onda 3. Então, para quem ainda tem um perfil um pouco mais agressivo, a entrada seria aqui. Uma coisa eu garanto para vocês, a grande maioria, pela formação, pela escola, a galera estaria vendendo aqui, ó. A grande maioria começaria a pensar em montar a posição de venda aqui. E com certeza seria estopado na sequência. Olha aonde você entrou. Tá, então, essa é a maneira que eu opero scalp. Então você pode trabalhar só com candle, quem não tem Renko. Mas você tem que identificar o sinal. Ó, aqui a gente consegue ver muito claro.
você identifica o sinal do seu tempo operacional, você identifica a entrada pelo mesmo sinal, de onde o preço não faz máxima e faz mínima, aqui ou aqui, você identifica a região, tá, de entrada com o teu risco muito pequeno, isso aqui é um gerenciamento financeiro, e você identifica o fundo da vela dos 60 minutos, que é aqui, onde a galera, grande maioria do mercado, vai começar a pensar em vender aqui embaixo. Você já está com a tua meta feita. Essa é a única leitura que eu faço para scalp. Eu não uso média, eu não uso nada. Eu uso um gráfico preto e branco e o Renko com force. Tá? Então, assim, a partir do momento que eu identifico essas entradas, agora eu vou lá para o Renko. Vamos lá para o 3R. O que eu procuro no 3R? Tá? Para validar a minha informação com o Renko. Eu procuro dois padrões gráficos. Dois, basicamente. Que ele tem um pouco de variações. Deixa eu diminuir aqui, porque não precisa ter esse espaço todo. Pessoal, pode ir perguntando alguma coisa. Fala aí, Gil. Eu ia passar uma pergunta aqui. O Rafael está perguntando assim, ó, nesse caso você venderia mesmo sem o force da venda? Eu acho que você está falando de price action por enquanto, né? Daqui a pouco você vai falar do force. Por enquanto eu estou falando de price action, identificação de comportamento de preço. Bom dia, Agora eu vou entrar no padrão do Renko que eu uso e no force. Tá? O grande diferencial do force. O force no dia de ontem, vamos dizer assim, foi um pouco mais complicado porque o mercado consolidou, né? A metodologia force, ela é muito boa para scalp e ela é excelente na tendência. Tá? Então, assim, a gente tem que ter ferramentas, temos que ter instrumentais para operar em qualquer tipo de mercado. Ou, se não, se você não tem esses instrumentais, você simplesmente não opera. Essa tela é sua, Evandro? Bom dia. Oi, essa tela é minha. Bom dia. Fechou. Então, basicamente, depois que a gente identificou o comportamento do preço no price action, a gente começa a criar filtros. Aí vocês podem usar MACD, podem usar média, podem usar o force. Eu quero que vocês só entendam que o gerenciamento de risco tem que ser muito agressivo para dar certo no scalp. Então vamos lá, eu marquei a primeira entrada aqui, tá? Estou com as duas linhas vermelhas. O que o Renko está me mostrando? Nada. Tá? Não está me mostrando nada, ele me mostrou aquela entrada que eu falei aqui, por sinal, se vocês repararem o desenho que eu fiz na mão, né? Não é acaso, porque a gente criou a metodologia em cima disso. Lembra que eu comentei um pouco atrás, que eu falei, aqui foi a entrada de risco, o preço caiu, corrigiu, a grande maioria venderia aqui. Olha a metodologia onde vendeu, exatamente onde eu marquei, tá? Nos candles brancos. Então, o que eu procuro no scalp, para operar scalp? No Renko 3R, pessoal, não precisa procurar esse padrão, não é que não precisa, se vocês forem procurar esse padrão num time frame maior, você vai ter que ter um stop maior e uma paciência, porque o tempo maior são operações mais longas. Eu procuro duas informações com as suas variações. Eu procuro teste de suporte com falha de topo. Tá? Eu procuro consolidação no ruído. Tá? Eu procuro falha de topo propriamente dito. O que é isso aqui? São as minhas variações do M. Tá? Então, eu procuro o M e o M manco, que é a cunha, para venda, e eu procuro a variação de Ws. Tá? Para compra, no ruído. Basicamente, é isso que eu opero. Padrão gráfico no Renko com pontos de entrada de price action. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um M um pouco maior, tá? Sendo que eu fiz uma entrada agressiva pelo tempo de 10 minutos. Ok? Sem nenhum problema. Então, vamos manter sempre essa leitura e vamos caçar o dia de ontem como foi. Então, na primeira entrada, foi uma entrada que deu certo só pelos 10 minutos. Nem o Renko, nem a metodologia Force estava apoiando.
elas apoiaram no trade de tendência, tá? Elas não apoiaram, aqui ó, vou deixar bem desenhado, região de ponto de entrada de scalp. Eu tenho que ter um risco-ganho pequeno, quer dizer, eu tenho que ter um risco pequeno com um ganho grande. Olha o trade que deu quando o Force apoiou. Acho que nós viemos até o 250 nesse trade aqui. Olha o meu risco para o meu ganho. Aonde eu uso o Force para scalp? Quando ele me dá a condição, porque se a gente for parar para pensar, todos os pontos de entrada de scalp da maneira que eu trabalho, o Force não vai estar apoiando. Tá? Isso tem que ser muito claro. O Force dificilmente, mesmo no 3R, vai conseguir ser mais agressivo do que eu sou, porque ele está no modo conservador, ele está no modo de proteção de capital. A gente está usando o modo moderado para conservador. Eu sabendo disso, o que eu entendo no trade? Tá, entrei aqui, nessa região, beleza. O Force não está apoiando, ótimo, não tem nenhum problema. O preço fez, a movimentação deu certo, fiz a minha parcial aqui, o preço fez a correção dele, análise técnica clássica convencional, o Force começou a apoiar, eu tenho como alvo fundo, o suporte dos 60. O que essa informação para mim é válida? Para mim, ela fala assim, cara, eu também estou vendendo, você já está vendido, eu também estou vendendo, eu acredito mais no trade. Tá? Mas nesse momento eu não aumento a minha posição. Eu aumento a minha posição no momento que o Force indicador, não só a estratégia, ascenda. Então ontem, aqui, nesse trecho, pela metodologia, poderia ser uma agressão. Então eu entrei aqui em cima, o preço caiu. Voltou, fez a retração normal. Quando o Force começou a me dar apoio à estratégia, eu falo, opa, vou segurar meu trade. Essa é a grande diferença da metodologia para ser aplicada ao scalp. Eu paguei o risco, a metodologia apoiou. Pois se der certo eu vou segurar meu trade. Então aqui a metodologia apoiou, aqui o indicador apoiou. Né? Aqui a estratégia automatizado apoiou, aqui o indicador apoiou. Pô, mas o trade não andou. Ok, o mercado está consolidando, a gente não sabe disso até esse ponto. E se desse certo? Se desse certo, a gente ia pegar aqueles trades gostosos que dá 5, 6, 10 para 1. O Force acendeu e em seguida apagou. Apagou, fiz a minha meta, estopei pelo meu gerenciamento normal. Tranquilo. Eu sempre uso o Force nessa leitura. Tá? Segunda entrada, um caçavela verde aqui embaixo. Foi 10,5. Essa vela aqui, ó. A gente tinha acabado de pegar o trade de venda no risco. Então tá lá a linha vermelha. Deixa eu voltar aqui e aumentar a tela. Inclusive esse trade aqui, se eu não me engano, não foi esse aqui que o Rotier estopou. A gente pegou essa venda inteira. Vamos lá, puxar a linha. O mercado marcou um fundo, não quis cair. Aqui, ó, eu tenho quando eu começo a identificar a consolidação, eu tenho uma mania, ou eu tenho uma disciplina de começar a marcar topos e fundos. Então, eu vou deixar isso aqui cinza, que era aquela marcação inicial que estava ali. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Ó, aqui um cinza, que é um topo, vamos deixar isso aqui já na região dos 600, aí como uma linha cinza. Então, o que eu estou querendo fazer com isso? Começar a marcar minha máxima e minha mínima. Ou a minha volatilidade, a minha amplitude de preço. Eu já começo trabalhando com isso aqui. Então, o 10 minutos, ó, 1, 2, 3 velas com 2 falsos rompimentos. 60 minutos, bateu, voltou. Essa informação me interessa. Essa vela me dá a condição, ó. Falso rompimento é o tal do setup do peru que a gente brinca. 60 minutos, coloca todo mundo vendido e manda para cima. Então, ó, aqui eu coloquei a seta verde para facilitar. O preço não fez mínima e fez máxima. No fechamento desta vela aqui, me marca um ponto de entrada, que é
a setinha verde. Ontem, neste exato momento, o Mauro, acho que o Mauro não está aí, lá na sala, ele comentou: Rotier, estou vendo um W no 10R. Era esse W dentro aqui do 10 minutos. Por mais que foi um W com falso rompimento aqui, ó, ele fez novo fundo, a gente estava vendido, ele fez novo fundo e o trade não andou, ele veio buscar o alvo dele aqui de novo. Essa perna deu compra. Então, de novo, eu procuro formações de padrões gráficos. Tá? Então, eu tenho um W sendo formado. Eu tenho um W sendo formado pequeno. Tá? Por mais que ele dê uma desconfigurada, mas eu tenho aqui, ó, se eu olhar, olha o W que eu desenhei. Eu tenho um ponto comum de rompimento. Eu tenho um ponto comum de rompimento que bate com o meu trade system e o meu alvo. Vai lá de 60 minutos. E se não foi lá, tudo bem, eu pego o que deu, ó. Primeiro alvo, o topinho anterior. Por que não fazer esse trade? Por que não correr esse risco? Por que não correr esse risco para buscar esse alvo? Sendo que a gente já começa a identificar um range da amplitude. Eu fiz essa compra. Então o preço foi, deu parcial, voltou, não estopou e deu alvo. Então, 10 minutos. Aí o preço fez... eu já estava marcando máxima e mínima, o meu range, o preço foi, voltou. Esse trade eu não fiz, porque engolfou tudo. Tá? Aí vamos lá. Eu procuro suporte e resistência. Então, se aqui é uma resistência, aqui é um suporte, eu quero operar as velas de 10 minutos que estão próximas do meu suporte e que estão próximas da minha resistência. Então, de novo aqui, vamos só voltar para a compra. O meu trade system, o meu método operacional valida uma entrada aqui, nessa seta verde. O padrão gráfico valida o ponto de rompimento. E eu tenho o alvo para cima para testar a resistência. Por que não fazer o trade? Logo na sequência que eu entrei no trade, o force acendeu. E aqui, ó, se vocês repararem, nesse ponto de rompimento aqui, eu já tinha o indicador force comprado. Por isso que a gente fala que o force valida nossas entradas. Neste exato momento eu tinha o force indicador comprado, eu tinha os meus modos operantes apoiando, e na sequência eu tenho a estratégia apoiando. Por que não ficar no trade? Então assim, o force aqui apoiou, o meu trade system apoiou, vou entrar no trade, meu risco está aqui. A partir desse momento, a estratégia também apoiou a compra. Por que eu não vou segurar meu trade, sendo que o meu alvo é o topo, é a resistência? Essa é a grande diferença da metodologia e do que a gente tem que aprender a observar. Sinais de preço. Tá? Basicamente é isso. Vamos ver o próximo trade, o que aconteceu. Mercado consolidado é o mercado mais difícil de operar. Tá? Então, assim, em tendência é muito fácil. Oi. Fazer um comentário, cara. Eu acho que assim é muito válido também a gente observar como a metodologia nos apoia no padrão de topos e fundos ascendentes ou descendentes e como ela protege a gente de movimentos de consolidação ou movimentos mais erráticos, né? Acho que fica muito nítido com a coloração, com todo o ambiente que o trade abre, né? Sim. Eu sei que estou fazendo a correlação da sua tela de Renko com a tela em Candle ali do lado. Eu acho que o pessoal deve prestar bastante atenção nisso, né? Que não é uma coisa anulando a outra, mas é uma coisa complementando a outra, né? E isso deixa o ambiente de trade muito mais propício a um momento de rentabilização, né? Sim. E também isso daí está mais focado na tendência, né? Mas aí depois eu já dou uma apresentada. Aqui a gente está bem focado no scalp, mas o que o Marcão pontuou é sensacional, pessoal. Operar em tendência é fácil, né? A metodologia vai estar sempre verde, sempre vermelha, tranquilo. Agora, esse é o pior mercado que tem,
que é o consolidado, que para mim é o melhor. Tá? É o mercado onde eu me divirto. Então, essa entrada aqui eu não fiz nada porque veio engolfando tudo. Na sequência, o preço testou a minha resistência. 60 minutos é o setup que eu mais adoro, porque é o setup do peru. Ele coloca todo mundo comprado no rompimento e volta tudo. Ele coloca todo mundo vendido no rompimento e volta tudo. Então vamos de novo tentar identificar. Ó, eu tenho aqui nessa ponto de entrada que eu fiz, na mínima dessa vela, nessa região de preço, olhando 10 minutos, o que eu tenho? Eu tenho um M. Ó, Peraí, Rotier, só um segundinho. De novo, minha região de entrada, tá aqui, ó. Tá, eu tenho uma entrada de risco, na sequência, deu a minha parcial, o preço voltou, a metodologia apoiou. Nós pegamos esse trade ontem na sala. E a galera ainda acreditou muito nesse rompimento. Aqui o Rotier estava pensando em fazer agressão. Tudo certo, ó, tudo apoiando. Só que o preço não foi, o preço está de lado. Depois voltou e estopou. Ah, então, de scalp, pessoal, o que eu queria deixar para vocês, que é a lição mais importante, é exatamente essa, tá? Identifique o seu trade system, desenvolvam seus filtros, e quando você entrou no trade, você já está com o teu stop lá, otimize o teu ganho. E se a metodologia estiver apoiando, acredite no seu trade. O método do Force, ele não é um método feito para scalp. Em ambiente de consolidação. Tá? Não tem setup vencedor em ambiente de consolidação. Algumas entradas vão dar certo, algumas entradas vão dar errado. Então, se você identificar que o mercado é de consolidação, seja agressivo e seja guardião do teu stop. Se der certo, segure. Tá? Agora, eu garanto para vocês, acreditem 100% na metodologia, no force, na estratégia, quando o mercado está direcional. Quando o mercado tem uma amplitude maior que 600 pontos. Tá? Se o mercado tiver com uma amplitude pequena, 400, 500 pontos, não corra tanto risco, diminua a mão. Tá? Basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso. Se alguém tiver alguma dúvida pontual, só escrever aí. Fala, Rotier, eu te cortei, mas era só para terminar esse raciocínio. Abre o seu gráfico de 10 minutos aí que eu vou tentar fazer uma contribuição aí com a galera aí. Puxa a tela, Rotier. Puxa a tua tela, Rotier. O Denis passa para você. Então só me dá... Não, abre ele aí, rapidinho. Tá aberto. Olha só, alguns já sabem disso, mas é sempre bom reforçar. O Evandro fala muito em rompimento. A gente fala muito em rompimento. Mas o gráfico de 10 minutos que o Evandro gosta aí, olha, mostrando aí o dia de ontem, o que a gente entende, né, para poder tentar dar uma dica. A gente tem que ter muito cuidado o que é violação e o que é rompimento. Na minha concepção, ali em cima, por exemplo, você tem violação, mas não rompeu. Ele não confirmou essa violação. Por isso que é interessante associar, de repente, para quem gosta, né, do candle, eu já olho só renco, mas você buscar a confirmação, né, tanto em cima quanto embaixo, para poder justamente não cair nessas surpresas de mercado que ele fica, pô, a maioria das vezes consolidado, né? Mas isso é interessante, você mostrar na setinha, Evandro, ali em cima. Ele viola, ele sugere que vai embora, né? Mas ele não confirma, é igual a abordagem de linha d'água. Embaixo, ele viola, mas ele não confirma. E é isso que você falou que é fácil por causa do método, a questão de tendência, e não é fácil. A maioria da galera não confia, não acredita, né? Acaba não ficando na tendência, e o método valida isso tudo, mas é aquela explicação sua inicial. Começar a treinar à vista para ver o seguinte, quando é que o preço para de fazer máxima ou mínima? Na verdade, todo mundo fica meio que hipnotizado e não observa essas coisas, né? Esses padrões, ele parou de fazer, ele montou um ensaio de candle, ele parou de fazer e fez mínima, confirmou essa mínima, você está enxergando lá no renko, aí vocês vão ganhar dinheiro no scalp aí tranquilamente. Então, ali você tem um 10 minutos ali que o Evandro montou ali, que ele chamou atenção nos dois trades que você chamou, né, Evandro?
Por exemplo, ele foi, né? Ele violou, deixou uma sombra, mas ele não confirmou aquele rompimento. Então, a grande roubada... Então, a grande roubada... Eu vou entrar no assunto polêmico. Assunto não, isso pra gente pensar lá na frente. Mas a grande roubada, que é o que a gente comentou na sala ontem, é pra gente pensar. Eu, Evandro, pelos meus modos operantes e como eu faço para conseguir manter minha taxa de acerto acima de 70%, ao longo desses 4 anos operando, uma coisa ficou clara para mim. Análise técnica não dá dinheiro no day trade. Eu sei que é muito polêmico isso. Explico por quê. Para mim, conhecer profundamente de análise técnica é obrigação do trader. É obrigação. Agora, operar simplesmente análise técnica no day trade, os stops são muito caros. No final do mês você não ganha dinheiro. Porque 80% do tempo o mercado é consolidado. Tá? Então não tem nada de errado na análise técnica, ela é perfeita. Só que a gente tem que ter a sensibilidade de entender o comportamento do mercado. Por exemplo, o cara que ficou tentando, olha uma armadilha besta, a gente ganhou dinheiro. Eu ontem operei... Peraí, Rotinho, deixa eu só terminar esse raciocínio. É importante mesmo você comentar. Eu ontem ganhei dinheiro. Do 2 minutos, né? Deixa eu só terminar o raciocínio, Rotinho. Eu ontem ganhei dinheiro no mercado sem passar calor. Acredito que muita gente se machucou. Tá? Não quer dizer que o que eu faço é certo, o que eu faço é errado. Mas olha as armadilhas do mercado. Com certeza ontem, muitos traders acreditavam na contratendência que o preço teria a obrigação de retornar para depois ir romper. Análise técnica, não tem nada de errado nisso. O que eu já entendo? Toda vez que ele parar de fazer topo no 60 minutos ou no 10 minutos, para mim já pode ser uma máxima do dia. Todas. Aqui poderia ser uma máxima, eu estou marcando, eu estou posicionando. Aqui, para mim ele já começa a falar, opa, o preço, acho que ele vai acumular. Para mim a tendência é clara de alta. Eu não vejo baixa no índice por enquanto. Eu só vou ver baixa quando ele montar um pivô realmente, análise técnica, abaixo dos níveis, para vir testar o fundão aqui. Só que eu sei que o preço, ele pode subir e acumular. Se ele está acumulando para explodir o topo, para que eu vou vender fundo sem a prova? Se o cara que vendeu esse pivô tomou um belo de um stop, porque ele acha que o preço tem obrigação de fazer 50%, 60%, o preço não tem obrigação de fazer nada. Nós temos a obrigação de entender o comportamento do preço dentro das minhas condicionantes. Por isso que eu gosto de provocar discussão, porque eu acho que discussão gera conhecimento. E conhecimento tem que ser compartilhado. Pensem, análise técnica dá dinheiro no day trade? No swing eu sei que dá. Tá? Eu aguento os stops técnicos todo dia no day trade? Eu tenho financeiro e psicológico para isso? Porque se você operar análise técnica no ruído, vocês não vão ter consistência financeira. Se você operar análise técnica em time frames maior que 15 minutos, vocês vão ter consistência financeira. A questão é, aguentamos stop de 15 minutos no índice no dólar? Eu aguento stop de 15 pontos no dólar, eu aguento stop de 300 pontos no índice? E se você operar dentro disso, se você não souber operar dentro desses time frames, você não vai ter consistência. Acho que é isso, galera. Basicamente, do bate-papo seria isso. Se tiver alguma coisa pontual aí, a gente vê. Tá? Então, deixa eu só complementar aqui. Evandro, deixa eu voltar pro Force lá, pra gente valorizar isso aí. Não volta agora não. Fala aí. Volta lá por 10 minutos. Evandro, tinha uma pergunta sobre stop, tá? Depois a gente vê isso. Esse ponto aí em cima e o ponto embaixo, nessa acumulação. O interessante para quem gosta de usar o tick ou 2 minutos, 5 minutos, é entender, uma sugestão, é entender que pelo menos tenha, igual você falou ali em cima e aqui embaixo, esses dois toques. Ele está preparando, ele tem que tocar 2 vezes para ele violar e romper para confirmar. Muita gente
compra a violação e muita gente vende a violação. É isso que mata, né? Porque ele viola e volta. Ó, as 12h10 foi um exemplo disso. Ó. Acho que não é nem a questão de violar, é questão comportamental, Rotier. Aqui a galera está comprando resistência, aqui a galera está vendendo suporte. O suporte tem que vir... uma hora vai ser estourado, entendeu, Ivan? Não, mas tudo bem, mas aí se você está vendendo... O suporte fraco, intermediário, ele vai ser estourado. Não, a resistência importante foi essa aí, ó, de 9h10 da manhã. Então, a outra resistência importante foi aonde? Então, vamos lá. O que o pessoal tem que entender que para scalp, não podemos perder o foco. Hoje o bate-papo é de scalp. Então, mas então, se quer vender, tem que vender resistência. Quando o preço vira resistência? Quando o suporte é rompido e testado. Aqui é venda. Então eu vou deixar vermelho. Aqui é venda. Aqui é venda. E aqui é compra. Toda vez que o preço violinar voltar a fechar abaixo do suporte, continua sendo suporte. Continua sendo resistência. É nesse sentido que eu estava comentando, que você falou na fala. É você observar se ele parou de fazer máximo ou mínimo. É isso aí. Então é a grande mudança de paradigma. Compre suporte e venda resistência. Mas desenvolva a sua leitura do que é um suporte, do que é uma resistência, quando é um suporte, quando é uma resistência. Basicamente. Fala, Gil. Qual que era a pergunta de stop? Pessoal, meus stops no mini índice, sempre no máximo 70 pontos. Stop médio, 50 pontos. O Samuel tinha perguntado qual era o stop que você usava, então você já acabou de responder aí. De 50 a 70 pontos. E o resto é stop técnico. Aí a cabeça é topinho, topos e fundos anteriores. Que eu não uso. Legal. Agora vamos voltar lá para o Force, vai, para a gente fechar com o Force, porque o Force valida. Então... Lembrando, estamos olhando o Force no pior cenário do mercado consolidado. Olha como a metodologia é extremamente confiável. Tá? Além dela te informar pontos de consolidação, você tem que entender o seguinte, o Force está mandando eu comprar topo, nesse caso aqui assim. Eu vou comprar topo? Vai entrar nessa discussão, nesse bate-papo que o Rotier mencionou. O método é um método de tendência. O método é um método baseado em análise técnica. O método é um método vencedor. Então, toda vez que eu pensar, o que tem de errado de eu comprar aqui? Ou o que teria de errado eu comprar aqui? Nada. Tem nada de errado. Ele ainda me mostrou a saída. Por quê? Eu tenho uma falha de fundo aqui. Eu tenho um pivôzão aqui. Se engata uma onda 3... É aquele trade que a galera fala, o Force é animal, a metodologia não perdoa, eu fiz 500 pontos. Tá? Então, assim, não tem nada de errado com a metodologia. Podem acreditar, podem confiar nela. Por exemplo, aqui, mandou para baixo, foi para cima, pivô. Caramba, não muda a cor. Pivôzão de baixo aqui. Olha aqui a entrada. E se desse certo, viesse testar esse fundo? O Force é animal. Meu risco ganho, peguei um belo trade para baixo. Então, assim, a metodologia está muito equilibrada, está muito bem elaborada. Nós, como traders, não precisamos nada mais do que o Force para trabalhar. Tá? Pode confiar em todas as entradas, pode confiar na direção da metodologia. A diferença é quais são os teus filtros. Tenha coragem de estopar na hora certa, de sair do trade, mesmo que o Force esteja apoiando. Tá? Aqui, ontem ganhou dinheiro, quem operou pela metodologia entendeu um pouco de price action. O cara vendeu pela metodologia, pegou. Aqui, o preço não fez fundo no Renko e quis marcar novo topo, a metodologia estopou. Você estopou? Cara, suporte. Depois não adianta entrar aqui, pegar o trade e falar, mas o preço voltou tudo, me estopou. Comportamento de preço. Tá? Então pode ver todas as entradas do Force estão direcionais. Nenhuma entrada do Force está errada. Foi show de bola. Nenhuma entrada do Force está errada. Nenhuma. Pode reparar aqui no gráfico. Todas as entradas do Force
estão direcionais. Todas. Tirando essa aqui que ele fez e voltou, que o preço mandou um teste, uma correção. Aqui ele deu uma falhadinha. Porque o preço se mostrou um pouco mais direcional. Então você pode reparar, não tem nada de errado com a metodologia do jeito que ela é concebida. O que tem de errado são as nossas convicções, são os nossos filtros. A gente tem dois problemas como traders. O primeiro é não acreditar no trade. Tá? O segundo é não acreditar que somos capazes de ganhar dinheiro. Ou porque a gente sempre põe a desculpa, pô, mas o mercado está consolidado, eu não ganho dinheiro. Ah, mas o mercado está muito direcional, esticado, eu não ganho dinheiro. Volto a perguntar, tem algum problema com o mercado? Ou o problema é com a gente? Quando a metodologia engata na direção e você fala, nossa, já subiu 500 pontos, 800 pontos, puta, 1000 pontos, tem que voltar. E o preço não volta, o Force está fazendo o quê? Está mandando você comprar. Se você fez a primeira compra e acreditou na metodologia, você arrebentou de ganhar dinheiro. E na consolidação, o Force manda você entrar no trade, e em algum momento de suporte e resistência, ele começa a sair rápido da operação. Você sai da operação. Você tem a leitura que o mercado está consolidando. Por isso que é muito importante suporte e resistência do time frame maior. Vamos tentar identificar um time frame aqui do meu, né, do diário. O índice, ó, ele está em cima de uma resistência. Ele está entre um suporte e uma resistência. Cara, se ele estourar 66.600, ele já está indo lá testar, já violinou. Cara, o próximo alvo dele para mim é 67.500. Vai testar o topão aqui, ó. E ele acumulou aqui vários dias, rompeu, ele tem tudo para ir buscar se ele romper. Então isso aqui, a gente consegue ver isso aqui claramente no Force. Só que para eu acreditar no meu trade, para ele se tornar um trade vencedor, eu preciso acreditar nisso. Então, eu, Evandro, acredito em suporte e resistência. O Marcos, o Rotier, eles já trabalham em suporte e resistência apoiado a médias. Não tem nenhum problema. Se você acredita que a tua média está cruzada para cima, a tua média rápida é tendência forte, segue a tendência forte. O que eu garanto é que assim, a metodologia vai te manter no trade. E vai te apoiar nos pontos de entrada, tanto de compra quanto de venda. Então hoje eu opero com 2 telas brancas e uma tela do Force. E quando o trade engata, eu seguro. Então acho que é isso. Gil, Rotier, Marcão, quiserem abrilhantar com alguma informação, fiquem à vontade. Oi, Evandro. Eu só queria dar algum complemento assim, rapidinho, tá? Primeira coisa, em relação ao Force, tu falou, o Force é um indicador de tendência. Em dias que o range está mais curto, ele sofre um pouco, tá? Fora isso, a metodologia é estritamente vencedora. E são poucas que têm o resultado, que apresentam o resultado que ela representa ao longo da semana. Porque pode ter um dia que ela ficou negativo, pode ter outro, mas no decorrer da semana, ela tem se mostrado bem positiva. Outra questão que eu queria destacar é que assim, ó, tem muita preocupação do pessoal em que tamanho de renko que eu uso, qual é o tamanho de stop que eu uso, como é que eu vou fazer as entradas. Eu acho que independente da estratégia Force, primeiro a pessoa tem que saber quanto ela quer ganhar no dia e quanto ela está disposta a apostar para chegar nesse ganho, entendeu? O gerenciamento de risco é o fundamental. O Force, ele tem um índice de acerto no mercado excelente, que gira em torno de 50%, tá? Eu, particularmente, não conheço outro setup que chegue perto de 50% de acerto. Tá? Sem mas o segredo pessoais, né? Não, sem filtro pessoal, entendeu? Independente disso, o segredo é quando estopar pequeno, e quando a operação andar ao favor, minimizar o risco e tentar tirar o máximo. É por isso que o Force é vencedor,
tá? E a outra questão que eu queria falar a respeito do tamanho do renco, o tamanho do renco tem muito mais a ver com o perfil pessoal de cada um operar do que a indicação do que o Denis mandou fazer, do que o Evandro mandou fazer, do que o Rotier mandou fazer, entendeu? Por quê? Porque se tu tem um perfil mais agressivo, tu tem condições de operar com um tamanho de renco menor, um 3R, um 4R, entendeu? Que tu vai sair positivo. Agora, se tu tem um perfil mais conservador, tu quer fazer menos operações no dia, sabe, tu quer tradear de uma maneira mais tranquila, usa um renco um pouco maior, que igual tu vai sair positivo. Entendeu? O segredo não é o tamanho do renco. O segredo é tu acreditar na ferramenta e fazer as entradas. Entendeu? Boa. Da minha parte seria isso. Deixa eu só passar mais uma informação aqui. Vamos enriquecer. Marca aí, Evandro. Peraí, a quantidade de scalp que o Force, que a estratégia deu aí na tela. Aí, ó. Nesse tempo agressivo. Deixa eu marcar uma outra informação. Faz scalp para poder bater a meta ou fazer a meta. Deixa eu pontuar uma informação importante aqui. Pessoal, comportamento de mercado. Eu tinha esquecido de passar isso. Essa linha amarela que eu marquei aqui, que ela já estava aqui no gráfico, pode reparar que toda vez que o preço veio de cima para baixo, de baixo para cima, ele foi testar suporte e resistência. Essa linha amarela é a mínima da primeira hora. Olha que movimento simétrico. 200 e poucos pontos para baixo, 200 e poucos pontos para cima. A gente estava trabalhando ontem no meio de robôs. O certo é ninguém operar aqui. Tá? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa observação. Eu sempre marco a mínima da primeira hora, como eu tenho no gráfico, suporte e resistência de ajuste e linha d'água. Tá? Isso a gente futuramente pode falar no bate-papo, o que é ajuste e o que é linha d'água. Mas assim, o preço mostra. Tá? Quando nós estamos abertos a aprender, quando a gente tira os nossos medos, as nossas angústias e começa a virar amigo do preço, quando a gente fala preço, me mostra o que você quer fazer. Porque normalmente, das vezes, a gente fala preço, você tem que fazer o que eu quero. Tira essa carcaça, mude o seu comportamento. Olha como foi fácil de operar ontem. Que dificuldade tem em operar quando a gente entende isso? Nenhuma. É convicção. Eu vou ter acesso a um estudo que futuramente eu compartilho com vocês, de alguns especialistas aí, entre aeronautas, psicólogos, traders, cientistas, uma pesquisa top. Eu sei que assim, o que o rapaz me falou, ele falou o seguinte, ele falou 20% é técnica, 40%, se eu não me engano, era 20% técnica, 40% comportamental, 40% gerenciamento de risco. É isso que mantém o trader vencedor. Tá, eu vou ter acesso a esse estudo, eu vou dar uma lida e a gente compartilha. Eu sempre tive o parâmetro que 20% é técnica, 80% é comportamental. Então, se a gente dividir a matemática com o emocional, faz sentido. Tá? Então, basicamente é isso. Assim, obrigado pelo bate-papo. A gente pode continuar conversando aqui, não tem nenhum problema. Mas acho que para a gravação, acho que seria legal compartilhar até esse momento aí, viu, Denis? Se quiser parar. Ok, parei aí. Valeu, pessoal. Agradeço aí a todos que vieram apreciar aí o tempo que o Evandro se disponibilizou a ensinar de forma gratuita. E estamos juntos aí com 2MV. Valeu, um abraço. Eu tô por aqui mais um tempo. Se alguém quiser bater um papo, conversar, o Rotier tá aí, o Marcos, o Denis.